Atualmente, em Minas Gerais, já temos casos confirmados de coronavírus. Isso quer dizer que essas pessoas, elas chegaram ao nosso estado, estão infectadas, esses primeiros casos foram infectados fora do país e estão começando a surgir no Brasil outros casos que são contaminados a partir dessas pessoas que vieram de fora. Nós chamamos isso de transmissão local. Bem, isso é importante porque isso vai desenhar as medidas de cuidado, de prevenção e até de proteção da população para a epidemia que estão sendo propostas pelas autoridades. Hoje nós falamos que ainda estamos na fase 1 de enfrentamento dessa epidemia. Não há, até este momento que falamos, a confirmação de uma transmissão comunitária. Chamamos de transmissão sustentada, ou seja, aquele ponto onde uma pessoa começa a passar para outra o coronavírus de forma indiscriminada, independente, de forma que a gente não consegue identificar mais quem foi o primeiro caso ou de que país ele vem. Hoje, os casos locais que surgem, nós conseguimos identificar por meio da vigilância epidemiológica de onde vieram. Isso nos qualifica indo dentro do que nós chamamos fase 1, que é a fase de contingenciamento. Assim, quando identificamos casos suspeitos, há todo um trabalho da vigilância epidemiológica de acompanhar este isolamento desta pessoa no domicílio, ou mesmo em estágio hospitalar, se essa pessoa estiver mais grave. A partir do momento que ocorrer uma transmissão comunitária e o vírus possivelmente tiver uma situação de dispersão entre a comunidade, outras medidas adicionais podem ser tomadas. Para cada fase, uma medida ou um pacote de medidas está previsto. A área técnica, internacional, do governo federal, do estado e do município tem se reunido quase que ininterruptamente, dia e noite, para acompanhar estes casos, fazer as medidas adequadas e tomar as decisões necessárias em cada fase. Falo isso porque muitas pessoas nos perguntam nos locais: as escolas vão fechar? As igrejas, os restaurantes, as pessoas terão que ficar em casa, como está ocorrendo na Itália, como ocorreu na China? Vai haver quarentena? São perguntas que neste momento nós não podemos dizer e afirmar que ocorrerão. Podemos afirmar que a epidemia tem sido acompanhada, intervenções e cuidados têm sido propostos e executados. E à medida do necessário, podem ser que intervenções de outra natureza sejam necessárias a seu devido tempo e mediante justificativas técnicas. Por enquanto, nós recomendamos a toda a população, de imediato, um pacote de medidas. Medidas simples que podem nos proteger contra a epidemia do coronavírus. A prevenção do coronavírus está a nosso alcance e ela começa dentro de nossas casas e com os nossos próprios hábitos. Uma outra recomendação para você que também está saudável é que você tenha bastante cuidado e lave as suas mãos várias vezes ao dia. Lembrou? Vai lá, usa água e sabão. Se temos algumas notícias que não são boas sobre o coronavírus, como por exemplo, o maior sofrimento da população idosa e dificuldade da população idosa em lidar com o coronavírus, uma boa notícia é que esse vírus é extremamente sensível. É um vírus que nós chamamos de capsulado e ele, gente, não consegue resistir a uma água e sabão. Então, várias vezes ao dia, lave as suas mãos antes da alimentação. Evite tocar as mucosas, da boca, evite colocar a mão dentro da boca, evite coçar o olho dentro do olho, Evite esse tipo de contato que pode transmitir aquele vírus que estava na sua mão para dentro do seu corpo. Isso é uma medida muito importante. Lavar as mãos com água e sabão.
Se você não tem à disposição água, sabão, o álcool, este álcool que nós encontramos hoje nas farmácias, em vários ambientes públicos, esse álcool pode ser utilizado, esse álcool gel, 70% ele pode ser utilizado para fazer a desinfecção das mãos quando não temos água e sabão. Então uma boa notícia é que esse vírus ele é muito pouco resistente às medidas de higiene. Lavar as mãos, o uso do álcool, o uso do hipoclorito, que é uma água sanitária diluída para desinfecção dos ambientes, ele também mata este vírus e essa é uma recomendação importante para todos. Outra recomendação que devemos ter cuidado é aquilo que nós chamamos de etiqueta da tosse ou higiene da tosse. O que é isso? Você está tossindo? Evite tossir sobre a sua mão. Porque quando você tosse sobre a sua mão e você vai cumprimentar alguém, com aquele cumprimento você pode passar o vírus. Dê preferência, por exemplo, a tossir sobre o seu cotovelo, porque não vamos cumprimentar as pessoas com o cotovelo. Ou, por exemplo, sobre um lenço, né? Um papel, esses lenços de papel que temos em alguns ambientes públicos, tussa sobre o lenço e evite tossir sobre as mãos, sempre tomando cuidado de lavar as mãos com frequência. Evite coçar o olho com sua própria mão, às vezes tem formas mais indicadas, né? Os nossos dedos são muito contaminados e às vezes a gente pode coçar o olho com outras partes da mão que estão menos infectadas do que os nossos dedos. Essas etiquetas, essas recomendações são chamadas etiquetas da tosse. Tossir com educação. Isto é um hábito comunitário saudável. Isso deve ser utilizado em todos os nossos encontros, em igrejas, em ambientes comunitários, né? Evitar tossir sobre a mão, né? Se possível, ter um espaço maior entre as pessoas. Esse vírus tem uma característica interessante. Quando a pessoa tosse, essa gotícula não consegue passar um espaço maior geralmente do que 1,5 metro, 1 metro, 2 metros. Então manter uma maior distância entre as pessoas protege contra a infecção pelo coronavírus. Então nas atividades coletivas, né, neste momento, as essenciais, se possível manter uma distância maior entre as pessoas, evitar que pessoas doentes estejam neste convívio com uma coletividade, com um grande grupo de pessoas, fique de preferência em casa. As pessoas estarem num ambiente ventilado, com maior circulação de ar, com espaço maior entre as pessoas, tudo isso ajuda a prevenir a infecção pelo coronavírus.